Então, pessoal, voltamos aqui com o nosso Espaço Heracto, que hoje fala sobre minha trajetória literária, a trajetória literária deste apresentador corintiano que com vocês fala desde setembro do ano passado, lembrando que o nosso querido Espaço Heracto vai completar no dia 9 de setembro, um ano no ar. E eu quero ler para vocês agora, como eu havia prometido, ao fim do primeiro bloco aqui do nosso programa, eu quero ler dois trechos aqui do Evangelho segundo o Talião, para que vocês entendam como é que se pode partir, como é que esse escritor tenta partir de momentos micrológicos, de fraturas, de especificidades da nossa vivência social, da nossa vivência pessoal barra social, de tal maneira que ela possa congregar nesses momentos questões de nossa época histórica. Leio agora um trecho que se ambienta na cidade aqui de São Paulo. Para quem não conhece a cidade de São Paulo, para quem está assistindo ao Espaço Heracto de outros locais do Brasil ou até mesmo de fora do Brasil, a cidade de São Paulo é extremamente tensa e eu vou ler um trecho que se passa ali na Rua Augusta, uma rua que vem se transformando bastante nos últimos anos, mas que tradicionalmente é uma rua de meretriz, de prostituição, mas que vem se transformando muito, sobretudo ali na região que vai da Paulista para o centro, porque a Rua Augusta da Paulista para o bairro vai para os Jardins. Aí tem uma outra dimensão radicalmente diferente nessas contradições geográfico-sociais aqui de São Paulo, que aproximam em poucos quilômetros classes sociais as mais diversas, aproximam e distanciam, como nós sabemos. Mas leio então aqui um trecho do Evangelho segundo o Talião, na voz de Walter Dortlicht, que é um assassino rematado, um intelectual nihilista, mas que vai se defrontar com os estertores, com os limites desse nihilismo, ao conversar com o seu advogado de defesa, doutor Hugo Lumina, no parlatório da prisão onde o Walter está preso. Esse texto, dentro do Evangelho segundo o Talião, se chama o Evangelho segundo o Talião, e como que congrega todas as narrativas posteriores do livro, porque o Evangelho segundo o Talião é o último texto desse meu primeiro livro. Leio então um trecho da fala do Walter. Trata-se de um diálogo e o Walter assim fala. Se sobrevoarmos a montanha histórica, meu caro doutor Hugo Lumina, veremos que a história não passa de mais um aclive que somente mais cansaço traz para todos aqueles que só ensaiam sobreviver. Onde estavam os almirantes do encouraçado histórico quando postos de trabalho, fortunas e famílias foram pulverizados do dia para a noite com a quebra da Bolsa de Nova York? Onde estão os almirantes do encouraçado histórico quando as dívidas públicas astronômicas de países entrelaçados como náufragos sobre um bote de palha prenunciam a bancarrota do sistema financeiro mundial? Sua utopia, doutor Hugo Lumina, acredita que a justiça atual deve ser feita com base na justiça futura, não é mesmo? Pois diga isso ao frentista, ao motoboy, à cozinheira, ao lixeiro, à puta, ao estagiário, ao michê, ao estudante que já trabalha, ao cafetão, ao trabalhador que ainda estuda, à cafetina, ao mendigo esquálido e sonâmbulo que embebe o naco de pão amanhecido e anoitecido no meio-fio da Rua Augusta. Diga aos sobreviventes extenuados que a justiça futura não será feita com base na justiça atual. Diga-lhes que toda uma geração são apenas 30 anos, que o pouco tempo que lhes resta antes de um potencial tumor deverá ser sacrificado para que um falanstério vindouro que nunca houve instaure-o assim no céu como na terra. Só não lhes revele que para vislumbrar a estepe enregelada da história é preciso levantar voo a bordo do Enola Gay, o bombardeiro que legou aos netos de Hiroshima as sombras fosforescentes de seus avós. Se queres paz, prepara-te para a guerra. O sobrevoo mostra a legião de forçados que o abraço
o carinho, o aconchego e a proteção ao redor da fogueira que crepita e aquece consomem a lenha de seus corpos de forma cada vez mais voraz. Esse trecho extremamente cáustico da fala aqui do nosso querido, ou nosso não tão querido, dada a sua acidez, Walter Dortlicht, tenta traçar essa percepção de que a personagem vai caminhando pelas circunstâncias de tal maneira que ela compila nas suas vivências ou observações participantes, digamos assim, uma miríade de fatos que por si só não existem, mas que existem numa rede de conexão que faz com que a personagem entreveja o sentido ressentido, taliônico, retalhador da história na contemporaneidade. E vejam vocês esse outro trecho que eu vou ler antes de passar a falar para vocês sobre o tiro de misericórdia, que trata da questão dessa retaliação vingativa, desse ímpeto de explosão na sociedade contemporânea. Vejam só. Talvez tenhamos uma pista do apocalipse se auscultarmos os breves momentos de fissura do contrato social que as ruas de São Paulo propiciam a todo instante. Dois contribuintes igualmente extenuados dirigem seus respectivos carros Rua da Consolação abaixo. 6h03 da noite. Se já não bastassem as 59 prestações do carro recém-avariado por mais um motoboy favelado. Se já não bastasse o corredor de ônibus que usurpa a primazia do transporte privado para os motoristas potencialmente dolosos, ainda por cima o engarrafamento empareda meu ímpeto de chegar em casa para continuar a trabalhar. Mas eis que uma brecha não mais do que momentânea se abre na faixa direita do carro de Ana Paula, 26 anos, estudante de comércio exterior. Ana não titubeia e arremete o carro sem mais para avançar a 30 km por hora por promissores 2 metros. Ana teria êxito em sua odisseia se João Carlos, 23 anos, estudante de direito, não estivesse na faixa imediatamente à direita de Ana. Posição que possibilitou a João entrever a brecha momentânea ao mesmo tempo em que Ana fazia menção de engatar a primeira para avançar. O desfecho do imbróglio sustenta os milhares de funileiros da Grande São Paulo. Os insultos e xingamentos e linchamentos morais que Ana e João cospem um contra o outro desvelam a colisão dos veículos como um mero pretexto, o leitmotiv da história. Às 18h05 da noite, é possível cheirar o esgoto do parlatório a céu aberto. O inimigo agora é palpável. Eu degusto o ódio que provoco no outro pelos latidos da vagabunda, pelos chiliques do viadinho, vadia, corno, puta, brocha. A sociedade que exige a própria reprodução, ao coagir os cidadãos a serem animais sociais, aproxima seus súditos em meio às contínuas relações de troca, apenas para acirrar a autofagia da competição pelos recursos escassos da sua riqueza. Ao dobrar uma esquina, um esbarrão que não apresente a nota promissória de um me desculpe imediato, dá vazão a que o credor contrariado arregimente testemunhas oculares para um pogrom contra o devedor de cabelos desgrenhados e barba por fazer. Que os olhares em entrechoque pelas calçadas facultativas não durem mais do que um instante para a indiferença e o desprezo mútuos. Do contrário, a mocinha logo se arrependerá da minissaia, o playboy esconderá o relógio, os nóias colarão queixo contra queixo, até que os soldados da ronda escolar restabeleçam a paz com gás de pimenta. Não, Hugo, não! A inocente população civil não consegue prolongar a violência sob o suéter, o paletó e o cachecol. Ana logo começa a chorar. As mãos de João tremem e suam. Os contribuintes precisam de ações e reações recíprocas e previsíveis. Deixemos que os mortos enterrem os mortos, que a farda mal paga norteie a circulação possível. Mas não.
O massacre do Carandiru é uma verdadeira mácula para a sociedade paulistana. Ninguém consegue explicar como o coronel Biratã Guimarães foi eleito deputado estadual sob a bandeira 14.111. Ninguém de fato votou no homem que comandou a invasão do antigo presídio pela tropa de choque da Polícia Militar. Invasão cujo saldo líquido foi a erradicação de 111 criminosos. Não, Hugo, a inocente população civil precisa sobrevoar a história a bordo do Enola Gay. Os odores de decomposição do campo de batalha devem ser canalizados e contidos pelo espelho de água cristalina do sanitário de porcelana. Higienópolis precisa escalar a Avenida Angélica para que o Minhocão demarque na Avenida São João a fronteira para além da qual os muros dos condomínios búnkeres passarão a ser guarnecidos por arame farpado. O isolamento acústico da Sala São Paulo jamais pode permitir a infiltração da sinfonia de sinapses letárgicas e dissonantes da vizinha Cracolândia. Nesse sentido, esse trecho, eu diria, denso, contundente, ácido, do nosso assassino Walter Dortlicht, procura ler a cidade de São Paulo pela sua constituição caótica, mas num caos ordenado. Aqueles entre vocês que quiserem adquirir e ler o Evangelho segundo Talião, meu primeiro livro literário, minha primeira obra literária, podem acessar o site da editora Eniversos, a editora paulistana que lançou o meu livro, www.eniversos.com.br. Vocês podem comprar virtualmente, também podem entrar nos sites das livrarias, a Livraria Cultura, a Livraria Martins Fontes e assim por diante. Falo da Martins Fontes e da Cultura, porque são livrarias aqui, referências em São Paulo. Na Martins Fontes, inclusive, aconteceu o lançamento do Evangelho segundo Talião. Vocês entram lá e façam uma busca virtual pelo meu nome ou pelo nome do livro. Tudo bem, pessoal? Mas vocês perceberam aqui a contundência do Evangelho segundo Talião, essa acidez, esse caráter tétrico? E eu gostaria de falar a vocês agora justamente sobre o lançamento do meu segundo livro, que se chama Tiro de Misericórdia. O meu segundo livro também vai ser publicado pela editora paulistana Eniversos, e eu vou pedir à nossa querida Roberta, vocês não veem a Roberta, mas nós aqui, os apresentadores da TV Geração Z, temos o privilégio de conviver com a nossa querida Roberta, nos bastidores aqui da TV Geração Z, e eu peço a Roberta que coloque no meu peito, digamos, sobre mim, os caracteres do lançamento do Evangelho segundo Talião. Vamos lá, ó. Eu aqui com os meus 2 graus de miopia, não vou alcançar os caracteres que eu olho aqui na televisão, mas eu tenho de cabeça os caracteres que a nossa querida Roberta ilumina aqui. O lançamento do Tiro de Misericórdia, meu segundo livro literário, meu segundo filho literário, vai ser no dia 30 de agosto, hoje é dia 11 de agosto, então, portanto, daqui a 3 semanas, não esse sábado, nem o próximo, no terceiro sábado a contar de agora, dia 30 de agosto, onde? Na Livraria Martins Fontes, já vou dar o endereço para vocês. Primeiro falo do horário. O lançamento no dia 30 de agosto vai ocorrer das 3h30 da tarde no sábado até as 6h30 da tarde. Então, nós já pensamos, eu pensei junto em parceria com o pessoal do Eniverso, no lançamento para o sábado. Por quê? Porque sábado é um dia que supostamente não se trabalha, então é possível chegar à livraria ali com mais conforto. Pensei nos meus alunos da Unicid, onde eu dei aula, meus alunos da Casa do Saber, do MUB, da Casa das Rosas, dos SESCs, onde eu já trabalhei, das várias palestras que eu já dei, eu pensei em vocês para que vocês venham. E, obviamente, estou pensando nos telespectadores aqui do Espaço Heráclito. Onde vai ocorrer o lançamento? Então, 30 de agosto, das 3h30 da tarde às 6h30 da tarde, na Livraria Martins Fontes. A Roberta coloca aí o endereço da Martins Fontes, por favor. A Livraria Martins Fontes fica aqui na Avenida Paulista, número 509. Aqueles que conhecem a Avenida Paulista sabem que, e conhecem mais especificamente a Livraria Martins Fontes, sabem que uma das saídas do metrô Brigadeiro dá de frente
é um pouquinho, não vou dizer de frente, mas em diagonal ali, com a entrada da Livraria Martins Fontes. Vocês vão chegar até a Livraria Martins Fontes no sábado, dia 30, a partir das 3h30 da tarde, e vão se dirigir ao auditório da livraria, após adquirirem o nosso querido Tiro de Misericórdia. Por quê? Eu vou lá, vou ter o prazer de fazer a dedicatória a vocês a partir das 3h30 da tarde, e a partir das 5 horas da tarde vai começar uma palestra que vai envolver o professor Daniel Puglia, que inclusive já esteve aqui no nosso Espaço Heráclito. Nós conversamos com ele sobre literatura, revolução e reação. Vocês podem buscar, para quem quiser conhecer mais, só dá um Google ali. O professor Daniel tem uma obra extensa, tem uma série de participações, sejam textuais, sejam televisivas, de debates. Esteve aqui no nosso Espaço Heráclito para discutir um tema que é muito caro, muito importante para a minha literatura e para ele também, daí essa sinergia do debate. O professor Daniel Puglia vai debater comigo o Evangelho segundo Talião, não, o Tiro de Misericórdia, contando com a mediação da minha amiga jornalista e mestranda em teoria literária, ali pela FEFELESH USP, a Thalita Mochiuti Cruz. O professor Daniel é docente do Departamento de Letras Modernas da FEFELESH USP. O professor Daniel dá aula de literatura inglesa, ele estudou Charles Dickens, entre muitas outras coisas. O professor Daniel tem formação também em psicologia e gosta muito de debates econômicos, debates políticos sociais e históricos. E o interessante é o seguinte, o professor Daniel escreveu o prefácio do Tiro de Misericórdia. E ao escrever o prefácio, o professor Daniel foi notando uma série de temas fundamentais no livro que dizem respeito à noção de crítica ao capitalismo, de crítica à condição atual da sociedade. Um outro núcleo que o professor Daniel identificou é o núcleo de crítica à revolução tal como foi realizada, as possibilidades ou impossibilidades da revolução. E um terceiro ponto fundamental é o ponto da discussão sobre as raízes ou desenraizamento da condição humana. Esses núcleos o professor Daniel identificou que constituem bases fundamentais que se reiteram ao longo do Tiro de Misericórdia, que é um livro composto por aforismos, ensaios, crítica de cinema, crítica literária, narrativas, de uma maneira amalgamada, de forma a compor um mosaico de um gênero, eu diria, indefinido, mas arquitetonicamente combinado, para que a sociedade contemporânea, o sentido da história, seja visto por vários soslaios. E vale frisar que o professor Daniel lê a minha própria obra em discordância de mim, ou seja, ele tem interpretações que, de certa maneira, vão num sentido diferente do meu. Por isso, as pessoas, os telespectadores do Espaço Heráclito, meus alunos, meus amigos, as pessoas que têm interesse por literatura contemporânea e pela tradição literária, as pessoas que estiverem presentes, a Livraria Martins Fontes, no dia 30 de agosto, das 3h30 às 6h30, e a palestra começa às 5 horas da tarde. Livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista, número 509, em frente a uma das saídas do metrô Brigadeiro. As pessoas que lá estiverem presentes vão acompanhar o nascimento do segundo livro literário da minha lavra, O Tiro de Misericórdia, lançado pela editora N Versos, de tal maneira que o debate seja eminentemente dialético, bem seguindo a tradição desse nosso Espaço Heráclito, que procura movimentar as mais diversas teses e antíteses políticas, artísticas, filosóficas e sociais. Então, pessoal, feito esse convite para vocês do lançamento do Tiro de Misericórdia, eu deixo a vocês um grande abraço e, na próxima segunda-feira, nós voltamos com mais um Espaço Heráclito. Fiquem aí, vocês, com a continuação da programação da TV Geração Z, e um grande abraço. Tchau, tchau!